um sorriso, um brilho. Olá, a paz de Cristo Jesus, graças ao nosso bom Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez nós estarmos buscando em Deus. Cada dia manter um relacionamento com Deus e principalmente com os nossos irmãos, amigos, pessoas que nos cercam, que estão sempre ao nosso lado, pessoas que torcem pelo nosso sucesso, pessoas que têm orado em favor das nossas vidas. Sabemos como seres humanos nós somos seres sociais, sempre estamos nos relacionando, sempre estamos fazendo amizade, construindo relacionamentos. Eu queria tratar com você hoje sobre um assunto muito importante, construindo relacionamentos interpessoais. Você é aquela pessoa fácil de lidar? Você é uma pessoa fácil de construir amizades, relacionamentos eficazes que somam na sua caminhada de fé, na sua jornada de trabalho, na sua convivência. E eu queria trazer aqui um texto bíblico, Romanos capítulo de número 16, a partir do versículo 1. Paulo ele faz uma recomendação: recomendo-vos, pois, Febe, então, saudai-vos uns aos outros com santo ósculos, as igrejas de Cristo vos saudam. Fiz questão de ler até o versículo 16, alguns nomes não muito comuns, difícil até de se expressar, mas claro que a língua daquele tempo era diferente. Aqui é uma tradução já, mas dá para uma compreensão. O importante é a forma como essas pessoas dedicaram as suas vidas em servir, em ser úteis naquilo que era para ser feito. Eles não negaram a oportunidade de ajudar, de contribuir naquilo que fosse necessário para o crescimento e o desenvolvimento e o ampliamento do reino, a expansão do Evangelho. A gente entende que naqueles tempos não era tão fácil se pregar o Evangelho como é hoje, principalmente com os veículos de comunicações. E estes homens, parceiros, companheiros, cooperadores do reino, eles sempre estavam dispostos a irem fazer e arriscar as suas próprias vidas. E com isto a gente observa que nessa construção de relacionamentos, essas relações interpessoais, pessoas com culturas diferentes, povos diferentes, mas eles sempre estavam unidos pela mesma causa. Isso trazia mais uma certeza, um laço de amizade, de companheirismo, de gratidão a Deus por eles serem de povos e de culturas diferentes, mas ao mesmo tempo a gente vê essa unidade do Espírito que uniam essas pessoas no mesmo propósito. E é importante os 27 versículos do capítulo 16 da Epístola aos Romanos. Ela encerra uma monumental obra literária de Paulo. Por toda a obra, o apóstolo ele discorreu a respeito dos principais temas da fé cristã
e deixou-nos um princípio fundamental que são úteis para a construção de relacionamentos interpessoais. De uma maneira informal, a gente vai observar que, mais com o seu estilo literário, a gente vê assim, literário e característico de Paulo, ele traz uma lembrança, nome de pessoas que, de uma forma ou de outras, elas ajudaram a construir a identidade cristã do primeiro século. Ele não deixou que esses nomes caíssem no esquecimento e no final de sua carta envia-lhe saudações numa demonstração de gratidão a Deus por tudo que essas pessoas significaram para ele. Então a gente percebe que eles trabalhando para o reino de Deus, mas ao mesmo tempo há aquele sentimento de gratidão, aquele sentimento de amoroso, de reconhecimento, de alguém estendeu a mão, alguém ajudou, alguém contribuiu, alguém se doou em prol de uma causa. Então Paulo ele faz questão de mencionar o nome destas pessoas, porque foram elas que fizeram diferença. Essas pessoas contribuíram para que o próprio apóstolo Paulo tivesse condições de avançar com a obra de Deus, porque ele sozinho, ele poderia fazer, mas não tão quanto ele fez com a ajuda dos companheiros. E aqui a gente percebe que a importância de relacionamentos, de construirmos amizades, termos pessoas ao nosso lado que somam, que estão dispostos ir, fazer acontecer, contribuir para que juntos somamos toda esta obra para que podemos ter resultados. E Paulo ele era tão grato. E uma das coisas que eu acho lindo em Paulo é ele não se esquecer das pessoas que foram importantes na sua vida e para a obra de Deus. E é tão importante, uma coisa que eu quero frisar, a importância das relações interpessoais, que o sentido de darmos importância é que o que deve ser valorizado são pessoas e não coisas. Paulo ele está valorizando pessoas. Paulo e uma prova disso que ele finaliza a sua carta, primeiramente recomendando a irmã Febe, membro da igreja de Cesareia. Ela foi através dela que o apóstolo enviou sua epístola à igreja que estava em Roma. Então a recomendação ela vem acompanhada de uma observação na qual Paulo ele reconhece o serviço prestado por ela. A gente vê que esse serviço prestado por ela à igreja de Cesareia, a qual serve na igreja que estava em Cesareia, para que o recebais no Senhor como convém aos santos. Então, quando Paulo disse que eles deveriam receber como convém aos santos, Paulo está dizendo o seguinte: receba ela com todas as honras que ela merece, receba ela não menos do que ela tem feito para o reino, o esforço, o reconhecimento, a gratidão, pelo um serviço prestado. Às vezes pessoas não gostam de receber elogios. Não, a glória é para Deus. Não, a glória é para Deus. Agora, o reconhecimento de um serviço prestado, um elogio, isso é bom. É bom porque as pessoas elas estão reconhecendo o seu valor, a sua importância. Então fica aqui uma advertência,
uma recomendação, tanto para os líderes quanto para os liderados. Para os líderes, não se esquecer do bom trabalho que os seus liderados prestam. Porque às vezes nós sempre estamos firmados naquele ponto de criticar os pontos negativos, mas às vezes a gente nunca para dar um elogio nos pontos positivos. E Paulo está frisando os pontos positivos dessa irmã. Então é importante, o irmão, ao receber um elogio, agradeça, porque ali são resultados de um bom trabalho prestado. E Paulo ele faz a recomendação, recomendo a irmã. E a gente observa que uns 10 anos atrás, que todos os irmãos que até mesmo quando viajam, eles iam aos seus líderes. Tem igreja que ainda faz isso hoje, mas isso está se perdendo no meio cristão. Quando o irmão ia viajar, programava uma viagem, antes de viajar ele ia na casa do seu pastor, pedia oração, pedia uma carta de recomendação, que aonde ele chegasse numa determinada igreja, ele apresentava aquela carta de membro e ele estaria sendo recomendado pelo seu pastor. E isso é importante porque a partir do momento que você apresenta uma carta de recomendação, aquela igreja ela é responsável por você. Só que as pessoas elas estão perdendo o valor destas coisas. Isso é importante, porque justamente na recomendação vai mostrando quem você é, suas características, é um bom obreiro, é um bom homem, é uma boa obreira, é uma colaboradora, é um santo de Deus. Isso é maravilhoso. Então nós não podemos perder as virtudes das coisas boas. Não é que um pastor, porque hoje a ideia que se permeia é que o pastor quer saber por onde o irmão está. Você está sendo recomendado. E se você está indo, e com certeza você vai visitar uma igreja, a menos que você possa ser daqueles que quando viaja não se congrega, está tirando férias, até mesmo da igreja. E essa não é vida cristã. Vida cristã, ela não se afasta do congregar. Congregar você está demonstrando exatamente que tem comunhão. E Paulo ele recomenda a nossa irmã Febe para que ela pudesse ser bem recebida com todas as honras devidas, porque ela merecia, ela conquistou isso. Então a igreja, ela tinha esse cuidado, de receber bem os seus irmãos. E Paulo ele recomenda que eles deveriam receber como era costume dos santos. Os santos eles tinham o costume de receber bem, de recepcionar bem as pessoas, receber bem os da fé, aqueles que estavam trabalhando no reino, para o reino. Então a igreja ela não pode perder essas virtudes. A igreja ela precisa ter essas qualidades, receber bem as pessoas, como é de costume, porque o costume dos santos é receber bem as pessoas, é de hospedar, ser hospedeiros. Mas a violência aumentou, ninguém sabe quem confia. E você confia em Deus? Você sabe quem você vai botar debaixo do seu teto, a quem você vai hospedar, quem você vai recepcionar na sua igreja, porque a carta de recomendação é justamente para isso. A carta ela está mostrando quem o santo é, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. É por isso que Paulo diz: recebam bem como vocês têm feito, como é costume dos santos, honrar as pessoas que têm honra. Esse é o sentido. Você não vai dar honra para quem não tem, você vai honrar quem tem honra.
E Paulo estava enviando uma pessoa honrada para uma igreja que era honrada, que tinha o costume de receber os santos, como era de costume receber os santos. Esse é o papel da igreja. E uma coisa que eu quero frisar, que Paulo ele reconhece o valor das mulheres. Paulo ele fala de Priscila, Paulo ele fala de Áquila como tendo exposto suas vidas na causa do Evangelho. Né? Priscila e Áquila era esposo de Priscila. Então ele menciona a irmã Febe, Paulo ele menciona a irmã Priscila, né? Que eles exporam a sua vida na causa do Evangelho. Está logo ali no versículo de número 3 do capítulo 16 de Romano. Esse casal era judeu, e esse casal ele tinha sido expulso de Roma pelo imperador Cláudio. Nós observamos que há um decreto de Cláudio que todos os judeus eles deveriam ser expulsos de Roma. Então esse casal ele era um desses da expressão que Cláudio tinha mandado os judeus embora de Roma. Então a gente vai observar justamente outras referências ao mesmo casal são encontradas lá em Atos, capítulo de número 18, versículo 2, 18, 26, 1 Coríntios 16, verso 19, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19, também faz referência. Então eu quero fazer duas observações que são importantes na vida desse casal. Primeiramente, Paulo ele sempre cita Priscila em primeiro lugar. Muitos comentários, a gente observa que muitos comentaristas eles concordam que isso tinha uma razão de ser. Priscila ela se destacava na obra do Senhor, sendo auxiliada por Áquila, seu esposo. Quem não conhece uma irmã em Cristo que se destaca mais do que o esposo na causa do mestre? Então, é uma pergunta que eu estou fazendo. Quem é que não conhece uma irmã que se destaca mais do que o esposo? Não é que agora a mulher que se destaca mais, ela deixa de exercer seu papel. Nós estamos falando de pessoas que se sobressaem mais do que o outro. E ambos têm a sua importância no reino. Às vezes a esposa é aquela que está mais disposta a evangelizar, é aquela que prega, é aquela que sempre está envolvida em alguma obra. O marido ele não está tão envolvido nesse particular, mas é aquele maridão contribuinte, é aquele que ora, é aquele que está sempre ao lado da mulher, dando força, viabilizando meios para que ela tenha a oportunidade de fazer mais. Então, nesse particular, a gente observa que ambos têm a mesma importância, porque o importante não é o que fala mais, não é o que prega mais, mas para que alguém esteja pregando, tendo condição de pregar, o outro tem que estar contribuindo. Então, a gente observa que há no reino de Deus, há determinadas áreas onde todos têm e desenvolvem o seu dom e as suas funções. Então, Priscila era aquela que é mais mencionada, com certeza era aquela mulher que chegava, resolvia e não se empancava em nada. É aquela mulher que estava disposta, tinha agilidade, era uma Marta que não conseguia ficar quieta, sempre estava fazendo alguma coisa. Então, quem é que não conhece pessoas assim, que são ágeis, que são, sabe, que faz, que delega, que está ali resolvendo uma coisa, que tem uma facilidade de envolver a igreja,
de chamar o irmão, vem aqui, irmão, vai ali, meu querido, some aqui, conserte aqui. Tem, principalmente as mulheres, muitas têm essa facilidade de agir, de coordenar com muita firmeza e com muita graça, com muito amor. Com certeza, Priscila, esse casal também era construtores de tendas. A gente vê ali em Atos, Paulo e eles chamam aquele casal para ficar na sua casa. Com certeza a iniciativa de Lídia olhou aquele pregador construindo tendas, já se aproximou, já começou a puxar a conversa, e daqui a gente observa que daqui a pouco eles estavam, olha, eu sou cristão, e outro também sou cristão. Tem gente que é muito fácil de puxar uma conversa e desenvolver um diálogo. Já tem outros que é um pouco mais tímido, mas tem uns que tem mais facilidade. Com certeza, Priscila era uma dessas mulheres que tinha essa virtude de puxar assunto, independente se estava em Roma, se tinha sido expulsa de Roma. Era aquela mulher que sempre estava com autoestima lá em cima. Vamos avante, porque as coisas boas ainda estão por vir. Com certeza, Áquila estava um pouco cabisbaixa. Ela, meu marido, vamos vencer, vamos avante, é para frente que nós anda. E assim, tem mulher que é assim, não se empanca em nada. E Priscila era uma dessas mulheres polivalentes. Então a gente observa que, no primeiro lugar, como eu falei agora há pouco, os comentaristas eles destacam ela em primeiro lugar, justamente importante que tem outras mulheres polivalentes que Paulo ele cita. Por exemplo, no versículo de número 6, Paulo ele menciona uma mulher por nome Maria. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, porque dessa Maria a gente pouco sabe a respeito dela. Mas uma coisa que o versículo 6 ele foca é que ela trabalhou muito na obra de Deus. Então a gente observa que Paulo ele fala saudai a Maria e mostra que ela trabalhou muito nesse trabalho voluntário. Maria ela estava disposta a trabalhar. Não é a Maria irmã de Marta, é uma outra Maria, mas que ela tinha por característica uma mulher esforçada, uma mulher que trabalhava, uma mulher que estava sempre disposta a fazer, contribuir. Então a gente observa que há um termo grego sobre essa questão de trabalho, copião, que significa trabalho voluntário, né? Essa palavra copial, ela traz um sentido de trabalho voluntário, ou seja, Maria era essa pessoa que ela era uma voluntária, trabalhava muito, estava sempre disposta a fazer. E Paulo ele menciona essa mulher, né? Então e uma das coisas que eu quero frisar aqui, eu volto novamente a frisar, essa irmandade, esse companheirismo. Paulo ele mostra no versículo 7 e no versículo 8, ele mostra o peso dessa saudação, desse sentimento, o peso que tinha a comunidade cristã para Paulo, o valor que esse povo tinha, que essa comunidade tinha, o valor do seu companheirismo. A igreja, eu quero destacar aqui, a igreja como corpo de Cristo, ela é uma grande família, que nós devemos ter essa consciência, devemos nos conscientizarmos da importância que tem a fraternidade cristã para a saúde da igreja.
a gente observa que, infelizmente, a nossa espiritualidade segue mais um modelo de condomínio, onde ninguém conhece ninguém, do que de uma casa de família, onde todos se conhecem e se relacionam. A gente observa hoje que a igreja está perdendo essa unidade que se diz respeito ao relacionar. Tem pessoas que se congregam na mesma igreja há 5, 6 anos e tem pessoas que não sabem nem do nome do irmão. Isso não é relacionamento, irmãos. O relacionamento entre, porque a minha igreja é grande. Isso não é só igreja grande, tem igreja pequena, que pessoas às vezes não sabem nem o endereço do outro. Então a igreja, ela está perdendo isso. É uma espiritualidade que parece esse condomínio fechado, ninguém sabe da vida de ninguém. E umas coisas, falo isso como pastor, e a gente observa que a Bíblia ela vai nos mostrar que quanto mais o cristão ele se aproxima de Deus, o reflexo disso é se aproximar dos mais fracos, se aproximar dos que mais precisam. E a gente percebe hoje que está sendo praticamente o oposto. Muitos, não é todos, não se podemos generalizar, mas em muitos, quanto mais eles oram, julgam se aproximar de Deus, mais eles se afastam das pessoas porque entende que são mais espirituais do que os outros. E aí a gente percebe que de fato não é uma espiritualidade, porque o sentido da igreja é de junção, de comunhão, de estar junto. Olha o modelo da igreja primitiva logo nos primeiros capítulos de Atos. Ali é o modelo da igreja de Cristo. Eles estavam juntos na oração, na comunhão, no partir do pão, e diz que o pensamento de um era o de todos. Por que o pensamento de um era o de todos? Porque naquilo que se acordavam era aquilo que se exercia na prática. Não era um puxando para um lado e o outro puxando para o outro lado. Quando faz isso, a igreja perde a unidade. Quando se faz isso, estamos deixando de exercer a comunhão, porque cada um está andando segundo os seus próprios pensamentos. E quando nós andamos segundo o pensamento de Cristo, estamos trabalhando no mesmo propósito, para o Senhor, para o reino, não tentando puxar a brasa para a minha sardinha, a gente vai entender que essa unidade da igreja, ela se sobressai, porque o que promove a unidade da igreja não são as pessoas. O que promove a unidade da igreja é o Espírito Santo. Pessoas diferentes, que pensam diferente, de culturas diferentes, mas eles conseguem estar em um mesmo ambiente, louvando a Deus, glorificando o Senhor. Esse é o sentido da comunidade dos santos, que mantemos um relacionamento com Deus, com nossos irmãos, com nossos próprios, e precisamos, com o nosso próximo, e precisamos estarmos buscando em Deus a cada dia essa unidade, mantermos relacionamentos, construir relacionamentos, termos amigos. Hoje mudou essa questão. Hoje se tem colegas, colega pastor, colega isso, colega aquilo. Você tem amigos. Nós estamos deixando que a visão mundana permeia a nossa convivência. Hoje eu ouço muito pastores até dizendo: eu tenho um colega pastor.
Se deve construir amigos, pastores, porque há uma liberdade em Cristo. A igreja, ela precisa promover isso. Na própria liderança tem que se promover isso. Somos construir relacionamentos, amizades. Amigos é aquele que você pode sentar e conversar de assuntos que estão entranhados na alma, no coração. Você pode revelar. Jesus, ele tinha 12 discípulos. E todos eram amigos. E entre os amigos, tem os amigos mais íntimos. Mas Jesus não chamou nem esse aqui é meu amigo e esse é meu colega. Não, Jesus disse, eu já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim. Jesus não disse que era um colega, Jesus disse que eram amigos. E é importante que entre os amigos existem os amigos mais íntimos, a quem você revela segredos. Entre os 12 discípulos, Jesus tinha 3, que eram as pessoas mais próximas dele, que ele revelou coisas para os 3 que ele não revelou para os demais: Pedro, Tiago e João. Jesus chegou para esses amigos mais íntimos e disse: olha, a minha alma está profundamente angustiada. Jesus não revelou por 12, Jesus revelou para os 3. Existem outras passagens, outros acontecimentos que Jesus revelou para os 3. Então a gente observa que Jesus ali, quando ele subiu ao Getsemane, ele deixou alguns e chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. E um pouco mais à frente, Jesus deixou os 3 e foi mais adiante. Então a gente percebe que Jesus, ele tinha suas particularidades confessava, declarava algo mais íntimo dele para aquele a quem ele tinha mais intimidade. Mas no rol de amizade, todos eram amigos do Mestre. Construa relacionamentos. E às vezes, quando você deixa de cativar, de construir, por causa de alguma mágoa, de algum rancor, por uma coisa que você não gostou e você deveria ter resolvido isso logo, não, você passou muito tempo angustiado, enquanto você poderia ter passado mais tempo desfrutando de coisas boas com os seus amigos ou até consigo mesmo.